seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Paulo e a Esperança na Volta de Jesus. Nos vídeos anteriores eu falei um pouco acerca dessa revelação que está dentro da Bíblia, que sem sombra de dúvidas para os cristãos e muçulmanos, no caso principalmente aqui no Brasil, onde temos uma população que se declara, aliás, mais de 85% da população se declara cristã, a maioria dos cristãos eles creem piamente acerca do retorno, em poder e glória de Jesus Cristo, vindo pelas nuvens dos céus junto com os anjos. E essa é a esperança de muitos cristãos, e as igrejas, os pastores, os líderes religiosos pregam isso de forma extremamente assídua, baseando-se em textos, em diversas passagens e textos dentro da Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, tá? E nos vídeos anteriores a gente fez já algumas análises mostrando que realmente a Bíblia ela fala acerca da volta de Jesus, tá? Isso não é uma invenção do pastor, do líder religioso, do crente de hoje em dia. Realmente a Bíblia ela fala sobre a volta de Jesus. Porém, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, ela fala sobre o seu retorno em grande poder e glória nas nuvens dos céus. Ela fala de algo para aquele período, para aquele tempo, para aquela geração, tá? Ou seja, primeiro século. Ele não fala para os dias de hoje. E é isso que muito cristão não compreende, tá? É isso que muitos líderes religiosos, se aproveitando-se do desconhecimento bíblico da grande maioria dos cristãos, porque principalmente dos protestantes, dos evangélicos, tá? Que eles dizem seguir somente a Bíblia, mais de 90% deles não tem uma formação bíblica coerente, não leem a Bíblia, não a estudam. E os que procuram estudar, ler a Bíblia, realmente acabam não entendendo nada. Acredita-se, fica com uma visão espiritualizada de um texto, uma interpretação espiritualizada do que o seu líder religioso, do que o seu movimento eclesiológico passa, tá? Então, ou seja, eu vou trazer o texto aqui hoje de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, tá? Do verso 13 ao verso 18, aonde o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o pseudo-apóstolo Paulo, porque já foi analisado aqui no canal, em vídeos anteriores também, acerca do suposto apostolado de Paulo, Será que Paulo realmente foi um apóstolo? Tá? Ou seja, já tem vídeos aqui no canal falando um pouco acerca desse polêmico tema, tá? Porque, na verdade, o cristão ele se espanta muito quando você questiona Paulo. Porém, Paulo ele prega um evangelho diferente daquele que está dentro da própria Bíblia, que é considerado os evangelhos de Cristo, os evangelhos canônicos, que é formado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo ele fala sobre seu evangelho, um evangelho de revelação pessoal, aonde ele ensina, ele apresenta um Jesus vitorioso, um Jesus majestoso, um Jesus que reina, certo? Um Jesus que está no céu, um Jesus que tem uma igreja aqui na terra, tá? Porém, esse Jesus ele apresenta esse Jesus como um salvador da graça, ou seja, a pessoa alcança a vida eterna pela graça. Ninguém é merecedor. E sim, você alcança, todos estão destituídos, todos estão perdidos, e alcança essa salvação, o paraíso, uma melhor condição após morrer, pela graça. Ou seja, a pessoa não é por esforço, por mérito nenhum, para que ninguém se glorie, e sim pela graça. Contrariando totalmente o que Jesus ensina acerca da conquista, da tomada do reino dos céus dentro dos evangelhos, que é através da prática dos mandamentos, pelo esforço, pela prática da justiça excedente ao dos fariseus e dos escribas, que eram os líderes religiosos daquela época. Então, ou seja, diversos mandamentos de Paulo contradizem brutalmente e cruelmente os ensinamentos de Jesus Cristo dentro dos evangelhos. O pior é que o cristão lê a Bíblia e não consegue perceber isso, certo? Porque o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, seja lá o líder religioso dela, jamais vai permitir que elas se permitam questionar. Às vezes tem pessoas que se questionam, mas evitam, procuram abafar, não se preocupar muito com isso, justamente para
para a pessoa não ter uma dúvida, e a pessoa que tem dúvida dentro do ambiente religioso, ela é considerada como uma pessoa fraca, uma pessoa que verdadeiramente não tem amor a Deus, não tem amor à Escritura, não vai ser salva, não tem Jesus no coração, enfim. A pessoa acaba caindo no descrédito dentro do ambiente religioso na qual ela frequenta. Então aqui esse texto de 1 Tessalonicenses 4, ele é uma prova muito clara sobre essa questão da volta de Jesus, do retorno de Jesus para aquele período, para aquela época. Eu quero que você que está acompanhando esse canal, quero agradecer você que tem dado uma oportunidade para ter uma análise concreta, verdadeiramente, do que a Bíblia fala de forma racional, de forma histórica, de forma cética, de forma que você se permita se questionar o porquê que esse texto está dentro da Bíblia, por que isso é considerado sagrado. Ou seja, ter uma visão fora da própria religião, propriamente fora do que o teu pastor quer que você enxergue. Então, eu quero que você acompanhe, tá? Eu coloquei aqui pela CF, e também depois a gente vai analisar somente o verso 15 pela NTLH, porém você é livre e fique à vontade para analisar o mesmo texto em outras versões da Bíblia. Pode ser lá uma King James, uma Bíblia Ave Maria, uma Bíblia de Jerusalém, enfim, uma NVI. Fique à vontade, certo? Vamos lá, o verso 13 de 1 Tessalonicenses 4 diz o seguinte, Paulo falando, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, vamos entender o contexto do texto, o contexto histórico, o contexto de ambiente desse texto, tá? A carta aos cristãos em Tessalônica, né, conhecida como uma carta de 1 Tessalonicenses, ela é uma carta de Paulo dirigida aos cristãos em Tessalônica em meados do século I, tá? Ou seja, Tessalônica é uma região que ficava, né, na Grécia, se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Enfim, é que é tanta informação que a gente, quando eu vou fazer o vídeo, eu acabo não recolhendo tudo, porque eu procuro fazer o vídeo de forma simplificada. Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, Tessalônica é uma região que ficava na Grécia, tá? Fica ali na Grécia. E Paulo, ele levou o seu evangelho, a sua mensagem acerca de Jesus, para aquelas pessoas, para aquela região, certo? Porém, o que acontece? Quando você lê os evangelhos, tá? Falando um pouco acerca de datação de escritos, tá? A carta de 1 Tessalonicenses, ela é considerada por alguns historiadores, alguns dados teológicos, tá, e arqueológicos, como a primeira carta escrita no Novo Testamento. Ou seja, questão de datação, em torno de 50, 51, 52 depois de Cristo, tá? Então suponhamos, né, Jesus nasceu em torno aí próximo do ano 0, tá? E morreu com 33 anos, em torno do ano 30 e poucos, tá? Ou seja, essa carta a Tessalonicenses, ela foi escrita quase em torno de 20 anos depois da ida, né? Ou seja, suponhamos que Jesus realmente tenha existido. Ou seja, ele morreu, ressuscitou, né? E subiu aos céus. Essa carta aos crentes, aos cristãos em Tessalônica, foram escritas em torno de quase 20 anos depois da ascensão de Jesus ao céu, de 15 a 20 anos, tá? Ou seja, depois as outras cartas, epístolas, né, e livros que você tem no Novo Testamento, elas foram sendo escritas bem depois dessa época, no final da década de 50, década de 60, década de 70, 80, até chegar em João e Apocalipse, que foram escritos na virada do século I para o século II, tá?
Então, ou seja, aí depois você vai ter os evangelhos, né, os evangelhos sinóticos de Marcos, Lucas e Mateus, onde Jesus também fala sobre a questão da vinda do Filho do Homem, tá? Por exemplo, só o evangelho de Mateus, ele tem 4 referências, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, acerca de Jesus se declarando sobre o seu retorno em poder e glória de forma muito breve. Só que os evangelhos, eles só foram surgir quase lá para a virada da década de 60 da década de 60 para a década de 70 do primeiro século. Tá certo? Ou seja, o primeiro evangelho, que é o de Marcos, foi surgir 20 anos depois, quase 20 anos, né? Depois do evangelho depois dessa carta, dessa epístola de Paulo aos cristãos em Tessalônica. Porém, os evangelhos, eles falam acerca do retorno de Jesus. Jesus declarando o seu retorno em grande poder e glória para aquele período, para aquela geração na qual ouviu a sua mensagem pessoalmente. Tá? Foi isso que foi explicado em vídeos aqui anteriores no canal. Tá? E existe também aqui no YouTube vídeos de outras pessoas que tratam de religião de forma séria, né, de teologia de forma séria, mostrando isso. Tá? Que realmente Jesus, ele fala sobre o seu poder em grande poder e glória para aquele período, para aquela geração, né? Ou seja, daqueles que estavam ouvindo a mensagem de Jesus pessoalmente, tinha pessoas ali que Jesus afirmou, prometeu a elas que elas não morreriam antes de verem o seu grande poder, o seu retorno em grande poder e glória nas nuvens do céu. Essa ideia do retorno do Filho do Homem, tá? Ou seja, de Jesus se qualificando como Filho do Homem, é uma ideia messiânica que surgiu lá em Daniel 7. Se você ler lá o capítulo 7 de Daniel, verso 13, verso 14, fala acerca de uma visão, né, do Messias, do ungido, do esperado pelo povo hebreu, de um ser poderoso em forma de humano que viria, tá, e de forma poderosa pelo céu. Então, ou seja, Jesus, ele se coloca como, quando ele se fala que viria o Filho do Homem, ele se coloca nessa posição de Messias, e ele fala que ele mesmo retornaria daquela forma conforme está escrito no livro de Daniel. Então, ou seja, aqui, quando Paulo fala no verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, certo? Ou seja, aqui você tem 2 sentidos de significado. Ou seja, Paulo, ele pregou acerca desse Jesus ressurreto, glorificado, que subiu aos céus, e também ele estava falando sobre o seu retorno. Porém, existia aqui, quando a gente lê esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vê claramente a preocupação de Paulo sobre uma certa dúvida, né? Conforme o tempo estava passando e Jesus ele não voltava, as pessoas não viam nenhum sinal nem nada, sendo que os que ouviram a mensagem pessoalmente de Jesus, de acordo com o que está nos evangelhos, Jesus ele fala que muito em breve ele retornaria. Então as pessoas já estavam, a gente já percebe uma certa preocupação de Paulo aqui para consolar, para deixar tranquilos os crentes em Tessalônica. Tá? Pera aí, não perca a esperança não. O Senhor ele vai retornar sim, o Senhor já está retornando, tá? Ou seja, ele procura tranquilizar os crentes, aqui os cristãos de Tessalônica em meados do primeiro século, tá? Em verso 14, quando ele diz o seguinte também, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que Jesus dormem, tá? Aqui é os que já morreram, tá? E aos que em Jesus dormem, ou seja, aos cristãos que morreram, tá? Que faleceram naquele período ali, naquela região, tá? Paulo fala também que Deus vai tornar a trazer com eles. Então, ou seja, aqueles que dormem, os que dormem aqui, no caso, são os que morreram, eles estão sem esperança. Por quê? Porque eles não sabem de nada, certo? Por quê? Porque Paulo, ele cria piamente sobre a questão da ressurreição. Porque Paulo, ele tinha uma formação, segundo o que ele se declara, né? Ele foi formado dentro da seita dos fariseus ali naquele período. Então os fariseus eles criam piamente acerca da ressurreição de mortos. E ele traz isso para a sua mensagem, para o seu evangelho. Que os que, no caso, os que dormem, no caso, eles vão retornar. Ou seja, estão mortos, não estão sabendo de nada. Eles não têm esperança porque eles não ouvem, não sentem nada, não sabem de nada nesse momento porque morreram. Certo? Então, ou seja, aqui no verso 15 está uma chave de que muitos pastores
quando vão ler essa passagem, eles geralmente pulam o verso 15, porque o verso 15 é o polêmico, o verso 15 é o que desperta o ceticismo, é o que desperta as pessoas de questionar acerca desse texto, que diz da seguinte forma: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ou seja, Paulo falando, mediante a palavra de Jesus, que nós, ou seja, todos os cristãos ali em Tessalônica, no primeiro século, naquele período, os que ficarmos vivos, né, ou seja, os que estão vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem, né? Ou seja, eles estão vivos, eles estão ali naquele momento vendo a realidade. Cadê Jesus? Jesus não voltava, eles aguardando ansiosamente, porque a mensagem do Evangelho era que pregue mais breve possível isso, porque brevemente Jesus está retornando, brevemente Jesus voltará. E a gente percebe claramente, tá, a preocupação de Paulo em acalmar esses cristãos em Tessalônica, falando que eles ali que estavam vivos naquele momento não iriam morrer antes de ver Jesus retornar, tá? Ou seja, esse verso 15 ele é polêmico. Eu trouxe também aqui pela NTLH para não ficar nenhuma dúvida, tá? Pela NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz da seguinte forma e maneira: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Opa, tem uma travada aqui, né? Não iremos antes dos que já morreram. Ou seja, nós, ou seja, os que estavam vivos ali naquele momento, tá? No dia da vinda do Senhor, ou seja, que Paulo deixa claramente, tá? Para eles não se desanimar, para eles não esmorecer, não perder a esperança, tá? Eles não vão antes, né, no caso, preceder, tá? Eles não vão chegar a morrer antes de ver a Jesus, tá? Você pode ler isso claramente. O verso 15 ele é a chave dessa passagem, tá? Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Ou seja, poder e glória, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Ou seja, Paulo crê na ressurreição de todos, mas aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram tendo a fé em Cristo, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, que é o que a igreja prega até hoje em dia, tá? Esses aí Paulo afirma para os cristãos de Tessalônica que ressuscitarão primeiro, ou seja, sairão do estado de morte e voltarão a viver, tá? Com ao soar da trombeta, tá? Lembrando que essa ideia aqui do Filho do Homem vindo em grande poder e glória está lá baseado em Daniel 7, tá? Em outro vídeo eu vou falar um pouco mais acerca disso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, tá? Então, ou seja, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, ou seja, claramente aqui, mais uma prova no verso 18, aonde o texto Paulo ele traz esse texto para os cristãos em Tessalônica. Qual que é o grande erro dos pastores de hoje em dia? Pegar esse texto, aliás, todas as epístolas e cartas de Paulo, tá? As 13 epístolas de Paulo, você tem as epístolas para as igrejas e as epístolas pessoais, todas elas não são universais, não é para todo mundo e não é para todo sempre. Era para aquele período do primeiro século. Tinha uma destinação certa, era para um determinado grupo de pessoas ou uma pessoa específica, que é o caso da epístola a Tito, Filemão, né? Enfim, Timóteo. Então, ou seja, os cristãos ali naquele período, Paulo já percebia que alguns estavam já sem esperança. Porra, 20 anos que Jesus foi embora, subiu aos céus e tal, e ele não volta, e aí, como que fica? Ele falou que brevemente ia voltar. Muitos do que estariam vivos não provariam a morte antes de ver Jesus voltar, e aí, como que fica? Né? Então, ou seja, Paulo ele já traz claramente essa preocupação, tá? Não, peraí, não, calma aí, não é assim não, tá? Agora você para perceber algo, tá? Você, cristão, hoje em dia, tá? Esse texto foi escrito meados do século I, certo? Ou seja, há mais de 1950 anos atrás, tá? Ou seja, a mesma preocupação que Paulo teve com os cristãos em Tessalônica, hoje o seu pastor tem com você, tá? Ele prega a mesma mensagem. Só que esse ponto 15 aqui é a chave, né? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja,
Paulo falando para os cristãos em Tessalônica no primeiro século. Não é para os cristãos no Brasil no século 21. É isso que o teu líder religioso não explica. E você, como cristão, lê e não percebe. Ou se percebe, finge não entender, porque de repente você tem medo de perder sua fé. Mas o que te sustenta a sua fé é a igreja. Não é propriamente Jesus, não é propriamente Espírito Santo, ou Deus, ou espíritos, ou anjos, sei lá. É a igreja que manipula, é a igreja que controla a pessoa, certo? A viver nesse engano, tá? Ou seja, todas as passagens onde Jesus fala do seu retorno, aonde é apresentado que Jesus iria retornar em grande poder e glória, tá? O texto é claramente dito, feito para aquelas pessoas do primeiro século, para aquele período, certo? Então, mais um vídeo falando acerca dessa ideia, né, dessa doutrina, que para mim eu vejo como um engano, tá? Porque Jesus ele não era para ter fechado. Se ele realmente existiu, o primeiro século não fecharia sem o seu retorno em grande poder e glória, certo? Então, ou seja, a ideia de um homem ir para o céu, subir aos céus como um helicóptero já é absurda. Muito mais absurdo é você esperar esse mesmo homem voltar em grande poder e glória com anjos, porque anjos não existem, certo? O céu é uma coisa infinita. É uma coisa que ninguém pode falar o que tem depois dele, porque nem a ciência até o momento descobriu. É uma coisa infinita. E aliás, pode até mesmo nem ter fim. A ideia de fim que nós temos aqui, tá, para o universo, isso pode ser totalmente irrelevante, pode ser algo que realmente nem tem fim. Ou seja, nunca foram encontrados deuses lá em cima, certo? Então, ou seja, é uma ideia, se você for parar para analisar de forma racional, é totalmente absurda, tá? Enfim, como diz a minha querida amiga Déia Rocha, esse assunto é pano para manga e muitos outros vídeos virão acerca desse assunto sobre a volta de Jesus. Dúvidas, sugestões, críticas, comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva-se no canal, compartilhe na sua rede social se você não for te constranger, compartilhe em grupos de debates religiosos, de teologia, enfim, compartilha com seu amigo crente. Se você está assistindo, está gostando, compartilha com aquele seu amigo que poderia também ter de repente alguma dúvida religiosa. Esse vídeo pode ajudar ele a se esclarecer. Paz a todos.